Olá, quarto ano. Boa tarde, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo. O conteúdo do capítulo 9, que começa na página 66 do livro. Quando a gente observa o ambiente ao nosso redor, o que vocês percebem? Percebem só animais? Percebem só plantas? Ou vocês percebem também que existe água, ar, chão, solo, luz do sol? Vocês conseguem perceber que existem essas coisas? Então, a partir de hoje, vocês vão começar a perceber isso mais vezes, tá bom? Toda vez que olhar um animal, observa o que ajuda esse animal a sobreviver. A plantinha, o que ajuda essa plantinha a sobreviver? E é sobre isso que nós vamos começar falando hoje. Os seres vivos, para sobreviverem, precisam utilizar alguns recursos da natureza, algumas coisas que a natureza nos dá. E nem sempre tudo que o ser vivo retira da natureza é um outro ser vivo. Como, por exemplo, os seres humanos precisam só de alimentos para sobreviver? Ou ele também precisa de ar, precisa de água, precisa do calorzinho do sol para aquecer o nosso planeta? Do que mais a gente precisa? Será que a gente precisa do solo? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Existem algumas coisas que, se não tiver no meio ambiente, se não existir ao nosso redor, nós não iremos sobreviver sem elas. Então, é importante que a gente tenha algumas coisas que vão nos ajudar a sobreviver. Essas coisas são a luz do sol, a umidade do ar, o calor do sol, os nutrientes que estão no solo, o próprio solo para a gente sobreviver em cima dele, né? Assim, a água, porque o nosso corpo precisa muito de água, o ar. São coisas que nos ajudam, que ajudam a nossa sobrevivência. O peixinho, por exemplo, da água do mar, ele também precisa do sal que está na água, né assim? Então, cada indivíduo vai ter fatores que a gente chama de fatores abióticos que favorecem a vida deles, tá bom? Então, tudo que não é vivo, que ajuda um ser vivo a sobreviver, nós chamamos de fatores abióticos. Abióticos, então, está relacionado a coisas não vivas que ajudam a gente a sobreviver. Beleza, gente? Então, olha aqui, ó. Fatores abióticos. Bióticos significa seres vivos. Abióticos significa não vivos. Então, quando a gente ler esta palavrinha aqui, ó, abióticos, vou escrever aqui em cima pra gente, ó. Ó. Abióticos. Nós estamos falando de coisas não vivas que a gente precisa, tá bom? Componentes não vivos. E quando a gente lê a palavra biótico, ó, biótico, nós estamos falando de seres vivos. Então, já que é assim, olha, os seres vivos precisam das coisas não vivas. Então, a planta, o animal, um micro-organismo, uma bactéria, um fungo é um componente biótico. Então, o componente biótico depende de um componente abiótico. Beleza, galera? Então, fatores abióticos que impedem a vida é quando a gente, por exemplo, fala assim, olha, se não tiver luz, vai prejudicar a vida de um ser vivo. Se não tiver alimento, vai prejudicar a vida de um ser vivo. Se a quantidade de O2, de CO2 ou a pressão, algumas coisas que mudarem na natureza, se elas alterarem a composição normal, pode alterar a vida dos seres vivos e pode prejudicar os seres vivos. O ambiente em que nós vivemos, nós chamamos de ecossistema. Tá? Então, por exemplo, o nosso planeta Terra, ele é cheinho de ecossistemas, vários ecossistemas, tá bom? Em uma lagoa existe um ecossistema também. O que a gente vai considerar um ecossistema? É a união dos seres vivos com seres não vivos. E o que seria isso então? Vamos pensar. Quando a gente olha uma lagoa ou um aquário ou o fundo do mar, nós vemos peixes, corais, não é? Cavalo marinho, estrela do mar, peixinho de um tipo, peixinho de outro tipo. Mas será que esses peixinhos, em qualquer ambiente, eles sobrevivem? Não. Esses animais precisam se alimentar? Precisam. Então, neste ambiente vão ter seres vivos, como, por exemplo, peixinhos, cavalo marinho, estrela do mar, igual a gente está vendo na imagem. Esses seres vivos vão precisar de oxigênio na água também. Então, vai precisar que plantas ou algas estejam nesse ambiente, que também é ser vivo.
Só que esses seres produzem oxigênio. O oxigênio é importante para a sobrevivência, mas não é um ser vivo, né? Então vai água, oxigênio, a luz que vai entrar na água, que vai aquecer a água, são os componentes que nós chamamos de abióticos. Os componentes bióticos, seres vivos. E a união desses dois nós chamamos de ecossistemas. O nosso planeta ele é formado por um montão de ecossistemas. E por isso o nosso planeta se chama biosfera, que vai ser uma esfera de vida. E essa esfera de vida é cheia de ecossistemas. Mas o que é ecossistema? É a união dos fatores abióticos, ou seja, dos componentes abióticos, água, ar, solo, tá bom? Umidade, calor, temperatura, com os fatores bióticos. Quem são os fatores bióticos que eu contei para vocês? Água é fator biótico. Ar é fator biótico. Quem são os fatores bióticos, então? Responde aí para mim. Certinho quem respondeu que são as plantas, os animais, os fungos, as bactérias, os micro-organismos, tá bom? E na natureza, no ecossistema, quando a gente vê grupinhos de animais iguaizinhos, é uma população. Então, existe uma população de cachorro, uma população de seres humanos, uma população de carrapato, uma população de piolho, uma população de um monte de ser vivo, tá? E quando a gente tem vários seres misturados, que não são todos iguaizinhos, que não são todos do mesmo grupinho, que não são todos parecidinhos, a gente chama de comunidade. Então, os seres vivos, eles dependem, vamos lembrar, da água, da luz do sol, do calor do sol, do solo, do ar para sobreviver. Um peixinho que está aí dentro dessa lagoa, ele só vai conseguir sobreviver se tiver todos esses fatores unidos para auxiliar na sobrevivência dele, tá bom? Então, este conteúdo, ele começa na página 66, até onde eu parei agora, e vai até a página 73, tá bom? Lá na página 72. Agora, na página 72, pega o livro para você ver, ó, tá falando assim, relações entre seres vivos e outro componente não vivo. Aí fala do solo. Tem vários seres vivos que precisam do solo, né? E aí depois, na página 74, fala assim, ó, relações entre seres vivos. Gente, será que existe vantagem de um ser vivo viver com outro ser vivo? Será que é bom para um ser vivo viver com outro ser vivo? Vamos pensar neste caso aí, desta imagem. A gente tem um hipopótamo e um passarinho. Será que no corpo desse hipopótamo tem mais algum bichinho? Vamos imaginar que tem um carrapato. O carrapato está se beneficiando, será, do hipopótamo? Tá chupando seu sangue, sugando o sangue do hipopótamo, né? Mas o hipopótamo não tá gostando. E ele não pode fazer nada, gente. Ele não pode nem catar o carrapato assim e tirar. Mas o passarinho precisa de comer. E vai lá no hipopótamo e pousa no hipopótamo. Quando ele tá lá bem, normal, lá, o que acontece? Ele vê o carrapato e começa a catar carrapato no hipopótamo. Comer o carrapato do hipopótamo. Olha que legal. Então, o hipopótamo é prejudicado pelo carrapato. Mas o carrapato ajuda o passarinho, porque ele vira alimento, né? Essas plantinhas aí ao redor estão produzindo oxigênio, estão dando manutenção no solo, ajudando o solo, mas também serve de alimento para o hipopótamo. Então, as relações entre os seres vivos, elas podem ser boas e ruins, né? Mas todas vai ter uma vantagem para um dos seres vivos. Olha no caso deste exemplo aí. A gente vê, por exemplo, o jacaré e esse pássaro. Esse pássaro não vai ser comido pelo jacaré. Esse pássaro chama pássaro palito. E ele fica lá do lado de fora, lá, voando, todo lindo. Mas quando ele vê que o jacaré tá com a boquinha aberta, o jacaré deixa ele entrar. Sabe por quê? Porque entre as gretas, entre os buraquinhos que tem dos dentes do jacaré, fica agarrado carne, peixe, que incomoda o jacaré. E o passarinho vai lá, então, e faz o quê? Come aquela carne que tá agarrada na boca do jacaré. Ajudou o jacaré? Ajudou. Ajudou o passarinho comendo? Sim, ajudaram. Então, os seres vivos, eles têm vantagem em se relacionar um com o outro muitas vezes. Pelo menos um dos lados é beneficiado. Neste caso, tanto o passarinho quanto o jacaré são ajudados, né? Agora, nesse caso do hipopótamo, vamos considerar que aqui tem um carrapato. O passarinho come o carrapato. Para o passarinho, a relação é boa, não é assim? Agora, entre o hipopótamo e o
carrapato, não há uma relação boa para o hipopótamo, apenas para o carrapato, não é assim? Ó, e para hipopótamo é ruim. Então, estou colocando como positiva e negativa para falar assim, ela é boa, ela é ruim. As relações ecológicas, então, elas podem ser consideradas harmônicas. O que é harmônico? Viver bem, sem problema. E desarmônica, viver com problema, cheio de problema. Então, os seres vivos, eles podem ter relações boas e relações ruins. Essas relações podem ser entre espécies diferentes, como por exemplo o hipopótamo e o passarinho, mas podem ser também entre espécies iguais, duas onças, dois gorilas, por exemplo, buscando alimento, brigando por uma fêmea, tá bom? E aí, lá no 6º ano, vocês vão aprender a dar nome para essas relações ecológicas. Olha, colônia, sociedade, competição, canibalismo. Então, a gente vai aprender isso depois, em outra série, tá? Mas olha só essas relações ecológicas que eu falei ali agora, que existe nome que vocês vão aprender. Olha só no caso do leão com essa gazela. O leão é beneficiado? Há vantagem para o leão? O leão, olha, adora essa relação ecológica, né? Aqui existe o predador. Lembram deste assunto lá do 3º ano? E aqui existe a presa, olha. Essa presa foi beneficiada com essa relação? Não. Então, essa relação ela é boa só para o leão, não é assim? Agora, olha nesse caso aqui, olha. A abelha pegando o pólen da planta. Não, a abelha não está pegando, não é pólen. Ela está sugando néctar. Só que na hora que ela vai sugar néctar, o pólen gruda no bumbum dela. E quando ela vai para uma outra planta, vai levando o pólen para uma outra planta e ajuda a planta a sobreviver e reproduzir. Então vamos pensar. Para a abelha, ir na planta é bom? É. Para a planta, a abelha ir nela é bom? É. Então, olha que legal. Agora, nesse caso aqui, ó, isso aqui são líquens. O que são os líquens? É uma relação, uma interação, uma ajuda que um bichinho faz com outro bichinho, tá bom? Um ser vivo, na verdade, vai ajudar o outro bichinho, tá? Então, a gente tem aí algas e fungos juntos, se ajudando, formando líquens. E o que vai acontecer nesse caso? Já viram aqueles fungos nas árvores? É isso aí, ó. E elas podem ser de diversas cores. Elas nos ajudam, por exemplo, nos contam, por exemplo, que existe uma poluição no ambiente. Mas elas juntinhas, na verdade, elas estão compartilhando alimento. Uma consegue alimento por meio da decomposição, o outro por meio da fotossíntese. E elas compartilham o alimento. No caso deste aqui, ó, parece um ser vivo, mas é um monte de ser vivo junto. Essa é a caravela. A caravela é um monte de bichinho junto, gente. Um monte de ser vivo junto. Cada pedacinho desse do cantinho aqui, ó, é um ser vivo com uma função. Um vai ter função de filtrar, o outro de ficar flutuando na água, o outro de defesa. Então, olha só, é um monte de bichinho vivendo junto, grudado junto, um monte de partes juntas. Isso a gente chama de colônia. Olha nesse caso, como eu disse, olha, espécies iguais em uma relação, em uma interação, ó. Eles estão brigando provavelmente por fêmea ou por território, tá? Ou então, porque existe um macho alfa, um macho poderosão, e existe um filhote que está querendo virar macho poderoso, tá? Então, olha que legal, eles vão brigar entre espécies. Aqui é coisa, gente, é legal a briga? Não, mas na natureza isso é necessário. É uma relação positiva para alguém? Só para o que ganhar. Para o que perder não é. Não é assim? A relação nós chamamos de competição. Eles estão competindo por alguma coisa. Olha que legal. Olha no caso dessas duas leoas. Elas também estão brigando. A gente só não sabe por quê. Mas olha, elas estão competindo. Provavelmente por conta de um filhote ou de um território, ou por conta do leão, ou por conta de um alimento. Então, é uma relação, é uma interação entre os seres vivos. E que só neste caso, um vai receber vantagem, tá bom? Por que só um vai receber vantagem? Porque alguém vai se machucar nessa brincadeira, né? Olha essa relação ecológica agora, entre o carrapato e o cachorro, olha lá. O carrapato no corpo do cachorro. Para o carrapato come o sangue, suga o sangue. Mas para o cachorro é um parasita prejudicando o cachorro, machucando o cachorro. Não é isso? Olha a cabeça desse ser humano cheia de piolho, gente. Piolho, olha aqui, gente. Olha aqui, piolho, 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 piolho. Para o piolho, é bom essa relação? É ótima. Agora, para o ser humano, é boa essa relação? De jeito nenhum, né?
piolho, além da coceira, tá tirando o sangue desse ser humano. Agora, olha essa relação ecológica que legal. No Procurando Nemo tem, né? A gente vê. No Dory também, né? Olha o peixinho. Ele vive dentro de um animal. Este animal, isso é um animal, se chama anêmona do mar. E o peixe, ele vai entrar dentro da anêmona do mar para comer parasitas, bichinho que vai ficar dentro da anêmona do mar. Com isso, ele ajuda a anêmona do mar e a anêmona do mar dá a ele proteção, porque ele dorme aí dentro e ele é protegido dos predadores. E olha, neste caso, o tubarão e um outro peixinho. Esse peixinho, ele vai sempre andar juntinho do tubarão para pegar restos de comidas que estiverem próximos dele. Quando o tubarão procura alimento, sobra pedaços quando ele morde. Ele não morde, não sacode a cabeça assim, rasga os pedaços de carne. Esses peixinhos comem, olha que legal. O tubarão não é prejudicado nem beneficiado com isso, mas os peixinhos acham isso maravilhoso, porque eles não precisam caçar o alimento, só andar atrás do tubarão que eles conseguem. Agora, olha isso aí, gente. Vocês sabiam que isso é ser vivo? É uma alga crescendo sobre essa água aí, ó. E elas podem prejudicar os seres vivos que estão nesse ambiente. Então, os seres vivos, de uma maneira geral, eles interagem entre si, eles se relacionam e as relações elas podem ser boas ou ruins. Olha no caso da abelha, por exemplo. As abelhas fazem mel e dentro da colmeia, cada uma vai ter uma função e vão estabelecer uma regra, todo mundo. Cada um faz uma coisa. Eu nasci para ser isso, eu vou ser isso. Eu nasci para ser rainha, vou ser rainha. Eu nasci para ser operária, vou ser operária. Ah, eu nasci para ser um macho zangão, vou ser um macho zangão. Por que isso, gente? Porque eles estabelecem uma relação, uma interação para a sobrevivência e para conseguir vantagem na sobrevivência. Os pinguins, a mesma coisa. O macho e a fêmea se organizam. Tá bom? Então, isso vai acontecer na natureza sempre. As relações vão ser boas ou ruins e elas podem ser elas são sempre dependentes dos componentes abióticos. Beijo grande para vocês e até a nossa live. Tchau, tchau.